Agora em Brasília, 4h24, o deputado General Peternelli, do PSL de São Paulo, encerra esta sessão deliberativa virtual da Câmara dos Deputados, em que o plenário aprovou uma medida provisória que abre um crédito extraordinário para 3 ministérios e também concluiu a discussão dessa proposta de emenda à Constituição número 5, que altera a composição do Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP. Aqui ao meu lado, Dini Moraes. Boa tarde, Dini. Boa tarde, Márcio. Boa tarde a todos que acompanham agora os trabalhos da Câmara dos Deputados, diretamente pela TV, pela rádio e também pela internet. Aqui nesse resumo do que aconteceu nas atividades do plenário Ulisses Guimarães do dia de hoje, você vai entender por que essa proposta que muda a Constituição e que muda a forma de composição do Conselho Nacional do Ministério Público é tão polêmica. Vamos começar pela medida provisória, né, Márcia, que realmente já foi aprovada e agora foi para análise dos senadores. Vamos sim, Dini. Essa medida provisória 1054 de 2021 abre um crédito extraordinário de 235 milhões de reais, como eu disse, para 3 ministérios, inclusive para reforçar o caixa do enfrentamento da pandemia causada pelo novo coronavírus em áreas indígenas. Bom, o que é esse crédito extraordinário, gente? Dinheiro a mais. Isso foi uma decisão feita a partir de uma decisão do Supremo Tribunal Federal e o objetivo é muito claro, é conter a disseminação da pandemia, né, do novo coronavírus, a pandemia de Covid-19, nas comunidades indígenas de todo o país, diminuindo aí a quantidade de não só de mortes, mas também de infectados junto aos indígenas. Segundo a articulação dos povos indígenas, mais de 1.000 índios, foram 1.098 índios, já morreram por causa da doença, né? E mais de 55 mil contraíram a doença. Isso, apesar de todos os esforços, de já ter sido, né, feito um plano aqui, inclusive os parlamentares já discutiram esse assunto aqui, tentando fazer aquelas barreiras sanitárias, tentando conter o avanço do coronavírus junto a essas comunidades. E esse dinheiro ele vai ser articulado junto com a FUNAI, reforçando o trabalho dessas barreiras. O relator dessa medida provisória aqui na Câmara foi o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, e ele conversou com a nossa produção. Vamos acompanhar. A Câmara Federal acaba de aprovar a medida provisória número 1054, de 8 de junho de 2021. Esta medida provisória abre crédito extraordinário em favor dos Ministérios da Justiça, da Segurança Pública, da Defesa e da Cidadania, no valor de R$ 235.348.850. São recursos para a FUNAI, o Ministério da Defesa, implementar as barreiras sanitárias para o enfrentamento da Covid, para fazer com que a Covid não chegue nos povos isolados e de recente contato. Também recursos para o Ministério da Cidadania, comprar alimentos, cestas básicas para estas populações. Foram 4 meses já de vigência dessa medida provisória e até agora somente 12% dos recursos foram implementados. Então a Câmara está fazendo a sua parte para que essa medida provisória não caduque e o governo possa levar adiante uma política de proteção dessa população indígena. Nós esperamos que agora, com a aprovação na Câmara, depois da aprovação no Senado, o governo implemente, de fato, esta medida provisória tão fundamental para a proteção dessas populações indígenas. O texto, como você ouviu agora o deputado dizendo, segue para análise do Senado Federal e essa medida provisória perde a validade já na próxima semana. Então, há pouco tempo para que o Senado aprove o texto da MP e para que ela possa ser transformada em lei. Na verdade, a grande importância dela ser transformada em lei é justamente garantir que todo o recurso seja de fato gasto, né? Porque a medida provisória, ela na verdade, ela destina, ela faz uma espécie de, olha, isso aqui está liberado para ser gasto nessa área. Só que se não houver um empenho, ou seja, uma reserva desse dinheiro, de fato, ele pode ser que nem seja gasto e o dinheiro, se a medida provisória valer, o dinheiro acaba que não chega lá na ponta onde é necessário. Além dessa medida provisória, o outro item na pauta dessa sessão de hoje da Câmara dos Deputados era a proposta de emenda à Constituição número 5, que altera a composição do Conselho Nacional do Ministério Público, um tema que gerou muita discussão no plenário. Isso,
Na verdade, para começar, é uma proposta de emenda à Constituição e por si só as propostas que mudam o nosso texto maior, né, de lei no país, elas já por si só são mais complexas e precisam de ter um quórum mais qualificado. O que quer dizer isso, gente? Precisa da aprovação de 3 a cada 5 parlamentares, não só aqui na Câmara, mas também no Senado. E esse assunto divide demais os deputados aqui. Por quê? Porque muda a composição do Conselho Nacional do Ministério Público. Aí você fica se perguntando, olha, mas o que eu tenho a ver com isso, né? O Conselho Nacional do Ministério Público é o órgão que trata de fazer com que o Ministério Público cumpra com as suas atribuições. Ele também analisa o trabalho do Ministério Público, enfim, e faz, aí indiretamente, com que a lei seja de fato cumprida. Você se lembra de fato o que acontece, o que faz o Ministério Público no país? O Ministério Público, ele é um órgão garantido pela Constituição para ser um órgão independente e esse órgão que faz com que defenda, né, garanta que os direitos da população que estão lá previstos na Constituição sejam de fato cumpridos. Fiscaliza o cumprimento das leis. Exato. E aí, gente, aí que está a grande questão. Toda essa polêmica gerada aqui no plenário Ulisses Guimarães na tarde de hoje, ela gira em torno disso daí, porque tem uma atribuição do Ministério Público que é a autoria de ação civil pública. Essa autoria de ação civil pública é aquela ação que faz defender direitos que valem para vários cidadãos coletivos ao mesmo tempo. Isso, direitos coletivos. Então, por exemplo, combate à corrupção. A corrupção atinge a sociedade como um todo. Às vezes, o direito do consumidor também atinge, às vezes, uma prática atinge todos os consumidores, ou boa parte dos consumidores. E só o Ministério Público pode entrar com esse tipo de ação. E aí você começa a ver quem é que fiscaliza o trabalho do Ministério Público. Aí envolve grandes questões sobre o trabalho do Ministério Público e aí a gente viu que tem muitos parlamentares contrários e favoráveis, porque esta proposta em si, o que ela garante, né, Márcio? Primeiro, ela muda de 14 para 17 os membros desse Conselho Nacional do Ministério Público, que fiscaliza o trabalho do Ministério Público no país, e esses 3 membros a mais são um membro indicado pelo STF, um membro do Ministério Público Estadual e um membro da sociedade que tem alto saber jurídico, só que são indicados pelo Senado e pela Câmara. Alternadamente. Então, a Câmara e o Senado, ou seja, os representantes da população, ganham o poder de indicar mais 3 pessoas para fazer parte desse conselho. Hoje já indicam 2. E também a questão da Corregedoria Nacional do Ministério Público. Isso. Além disso tudo, tem a questão também que obriga o Ministério Público a instituir um código de ética. Bom, enfim, ela é uma proposta que não é rejeitada no todo, mas também ela colocou em lados opostos de alguns parlamentares, inclusive às vezes de mesma visão ideológica. Por quê? Porque alguns argumentam que ela não foi discutida o suficiente. Então, até dentro do próprio Ministério Público, existem pessoas que são favoráveis e pessoas que são contrárias. E os que são favoráveis à proposta dizem que essa proposta é necessária porque o Ministério Público precisa de um controle externo e também precisa de mais participação da sociedade, ou seja, né, aqui feita pelo Parlamento, para a indicação desses membros que vão fazer parte do Conselho Nacional do Ministério Público. A votação que cogitava-se ser realizada hoje foi adiada pelo presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, para a próxima semana, provavelmente na terça-feira. Exatamente. Aí já ficou meio que acertado que a votação disso vai ser na terça-feira da semana que vem, e até lá os acordos pode ainda acontecer algum tipo de acordo, tentando minimizar essas diferenças entre os parlamentares acerca do texto. Faltou só eu dizer que os contrários ao texto, eles também dizem que isso pode criar, pelo fato da indicação vir aqui do parlamento, pode criar uma certa interferência política, uma certa pressão política e tirar um pouco da autonomia que o Ministério Público precisa para trabalhar e para fazer valer as leis.
A polêmica vai continuar, viu, gente? Porque, como a gente viu aqui no plenário hoje, na tarde de hoje, os parlamentares, dentro da própria proposta, são favoráveis a uma parte, mas contrárias a outra. E dentro do próprio Ministério Público, há também quem defenda que deve haver esse código de ética, deve haver um maior controle externo, mas não deve ser dessa forma, deve haver mais discussão. Então, enfim, esse assunto vai continuar dando o que falar na semana que vem. Você vai poder acompanhar tudinho aqui com a gente. É um assunto que, de tão polêmico, divide até os partidos da base governista, os partidos da oposição. Não há uma divisão. Concordância. Governo e oposição nesse caso aqui, específico, não tem, não. É isso, Dini. Então, para saber mais detalhes sobre essa proposta de emenda à Constituição número 5, você tem acesso ao texto original do autor, deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, ao relatório do deputado Paulo Magalhães, do PSD da Bahia. Toda a discussão, as sugestões de mudança ficam disponíveis no site da Câmara dos Deputados, para o qual você tem acesso dirigindo a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece ao lado direito da Dini. Tá aqui do ladinho, é só apontar a câmera do seu celular. Quem está acompanhando a gente pela rádio, vai direto no site da Câmara, no www.câmara.leg.br. O LEG é L-E-G. Quem está acompanhando pela internet ou pela TV, basta apontar a câmera do celular que vai abrir uma telinha, você só clica ali e vai, tá bom? Gente, ficamos por aqui nessa transmissão de hoje. A gente aguarda vocês na semana que vem, amanhã, com o trabalho das comissões. Claro, amanhã tem comissões se reunindo e discutindo assuntos diversos aqui na Câmara dos Deputados, votando propostas que estão tramitando por lá, e a gente convida vocês a acompanharem tudo ao vivo pelos canais da Câmara dos Deputados, aí no YouTube, no Facebook, no Instagram, também no Twitter, na TV Câmara e na Rádio Câmara.